Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós na TV Caminho Livre para mais um vídeo. Nós estamos dentro do capítulo 4 de Gálatas. No meu último vídeo, nós fizemos aqui algumas reflexões de Gálatas capítulo 4, versículo 8, até Gálatas 4, versículo 20. Essas reflexões foram feitas neste trecho aqui. Mas há algumas coisas, o capítulo 4 não encerra aqui no versículo 20, mas há algumas coisas que precisam ser reforçadas aqui no capítulo 4, porque eu tenho recebido algumas críticas, e ontem eu fiz um vídeo, meu último vídeo foi um vídeo muito duro, né? Muito enfático, e tem muita gente que acha que eu estava destilando ódio, não sei o que, isso e aquilo. É quando você é um pouco mais duro, um pouco mais direto, mais veemente, né? Mais eloquente. Tem muitos que interpretam isso como ódio, né? E se esquecem de que Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele despejou uma série de impropérios em cima dos hipócritas fariseus, né? Escribas e fariseus, né? Rolou até raça de víboras, hipócritas, né? Então, meus queridos, a nossa sensibilidade, ela não pode estar à flor da pele assim. Olha, por quê? Porque a palavra de Deus, dentre outras coisas, ela serve para nos repreender e para corrigir. Ou seja, toda disciplina, ela quando chega é doída, né? Ela não causa uma boa reação, ela não produz, não provoca boa reação em nós. A disciplina não é um negócio fácil de você assimilar, mas a palavra de Deus existe para isso também, para disciplinar, repreender, corrigir, né? Educar na justiça. Entende? Então nós temos que aceitar as correções e repreensões da palavra de Deus. Aí vem uns imbeciloides que não estudam a Bíblia direito e vêm falar bobagem aqui. Por exemplo, teve eu vou botar entre muitas aspas, porque eu fico pensando nos alunos desse professor, né? Teve um professor que me procurou corrigir, dizendo o seguinte: olha, os 10 mandamentos são leis morais e eles estavam na pedra, nas tábuas de pedra, dentro da arca. Agora, no livro da lei, sobre o qual Paulo fala aqui no capítulo 3 de Gálatas, ele ficava ao lado da arca e no livro da lei ficavam as leis cerimoniais. Portanto, você erra quando você não faz distinção entre lei moral e lei cerimonial. Paulo trata especificamente aqui em Gálatas de lei cerimonial e não lei moral. Ô professor, burrinho, né, eu vou ter que chamar a sua atenção de novo. No meu vídeo anterior eu não tive tempo para averiguar só um exemplo da sua burrice, para te dar um exemplo de como você é ignorante e de como você não sabe o que você está falando. Você está dizendo que mandamentos morais estavam nas tábuas de pedra, mandamentos cerimoniais estavam no livro da lei e nenhum deles deveria ser observado porque foram pregados na cruz. Ok, eu vou te dar um exemplo aqui da sua burrice, de como você é burro, meu filho. Vai estudar mais a Bíblia. Vá se preparar melhor para ensinar quem quer que seja. Eu fico com dó de seus alunos. Eu tenho pena dos seus alunos, porque ter professor burro é uma coisa terrível, né? Você vai o quê assimilar de um professor burro? Muita burrice também, muita ignorância. Eu vou dar um exemplo aqui, o professorzão, sabichão, né? Ignorantão. O negócio é o seguinte, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, o professor trata de ordenanças, leis e mandamentos que estavam onde mesmo, hein? Você quer me falar? No livro da lei ou nas tábuas? É óbvio que é no livro da lei, né? Que segundo você, ele consistia apenas de mandamentos cerimoniais, portanto ele estava ao lado da arca e não dentro. Até isso, vocês fazem questão de ressaltar como se o livro da lei, de algum modo, fosse inferior, por estar ao lado da arca e não dentro da arca, fosse inferior à questão dos 10 mandamentos, né? Então vamos lá, Levítico 26, eu vou ler 2, 3 versículos, 4 no máximo, olha aqui. Isso aqui no livro da lei, ó. Não façam ídolos para vocês,
nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Nós temos aqui no livro da lei a repetição do 2º e do 4º mandamento. No livro da lei. No livro da lei. Isso aqui é inferior ao que estava dentro da lei nas tábuas de pedra? Você quer me dizer que isso aqui é inferior? Hein, ô professorzinho ignorantão, metido a besta, sabichão? Você não está falando com bobo, você não está falando com idiota aqui não. Você não está falando com imbecilzinho aqui não. Você está falando com alguém que aceita as repreensões e correções da palavra de Deus, assim como a sua instrução. Por isso é que eu já me corrigi retirando muitos vídeos que eu gravei aqui com informações erradas do ar. Eu já tirei. Já fiz algumas correções diante de algumas advertências e críticas de alguns irmãos. Já fiz muitas correções a uma série de coisas que eu disse de forma equivocada, porque eu não sou perfeito, eu não sei tudo. Eu sempre fiz questão de deixar claro que eu sou um estudioso da Bíblia. Eu sou um estudioso da Bíblia, que procura assimilar aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que assimilar. Então, aqui em Gálatas, capítulo 4, eu vou fazer uma breve retrospectiva. Vamos ler? A partir do verso 1, Paulo diz assim: Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Herdeiro, ele está metaforizando aqui. Ele está tomando a figura do herdeiro, aquela criancinha que vai herdar uma fortuna dos seus pais, mas que ainda não tem condições de administrar esta fortuna. Ele é colocado sob a tutela de um aio, de um pedagogo, ou então de um guardião, alguém que cuide dele, cuide de administrar os bens que pertencem a ele, mas que ele ainda não tem idade para administrá-los. Então, enquanto ele não tiver idade para administrar os seus bens, porque ele é o herdeiro, né, legal, ele tem que fazer o quê? Se submeter a um guardião, a um aio, a um pedagogo. Ele tem que se submeter, ele tem que se sujeitar. Então, Paulo traz esta figura do aio e da criança que ainda não tem idade para administrar a sua herança, e faz uma aplicação, uma comparação entre o papel da lei e eu e você quando não éramos ainda convertidos. Quando o Espírito Santo não havia ainda produzido em nós o novo nascimento. Esta é a comparação que Paulo faz. Ele não fala de herdeiro, de aio, de guardião e de pedagogo aqui à toa. Ele está fazendo uma comparação. Está fazendo uma comparação. Olha, assim como a criança se sujeita e deve se sujeitar a um aio, a um pedagogo, a um guardião, até que ela adquira idade madura suficiente para poder administrar a sua própria herança, ela tem que se sujeitar ao pedagogo, ao aio, ao guardião. Tem que estar sujeita a ele, está sob a sua tutela. Aí que comparação que ele faz? Olha, da mesma forma nós, antes de sermos regenerados, devemos estar sujeitos a quê mesmo? A qual pedagogo? A qual guardião? A qual aio? A lei. É a lei que toma conta de nós. É a lei que toma conta de nós, ô imbecil. Você que procurou me corrigir aí, escrevendo aí uma espécie de estudo bíblico, citando de forma desconectada textos bíblicos, porque é isso que vocês sabem fazer, né? Vocês, adventistas, são mestres nisso. Os sabichões, nem todos, graças a Deus, nem todos são sabichões, nem todos os adventistas são arrogantes assim, né? Deus ainda tem um povo maravilhoso aí dentro dessa igreja, né? Então vamos lá. Então ele compara o aio, o guardião, o pedagogo, à lei.
E quem é a criança que ainda não tem idade tenra, ó, que ainda não tem idade madura para poder administrar a sua herança? Somos nós antes da nossa regeneração, antes do novo nascimento. Somos nós. Estamos sob a tutela da lei. Ô imbecil! Será que você não entende o que você lê aqui, não? Olha, Gálatas 3:23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. O que significa estar sob a tutela da lei? O que significa estarmos encerrados sob a lei? Sujeitos à lei. É a mesma coisa que Paulo disse em outros termos aqui em Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Estar sob a tutela da lei, estar sujeito à lei, significa que você está debaixo da sua condenação. Porque é como Paulo diz aqui no verso 19 do mesmo capítulo 3. Logo para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi acrescentado por causa das transgressões. Então a lei obrigatoriamente deve cumprir o seu papel. De que forma? Condenando. Condenando todo pecador. Condenando. A lei não foi dada, não foi acrescentada, sabichão. A lei não foi acrescentada porque Deus previu que o seu povo teria uma capacidade inerente em si mesmo para guardá-la, para observá-la. Não foi por isso que Deus deu a lei. Deus deu a lei por causa das transgressões, significando que Deus queria que o seu povo se conscientizasse de sua condição de condenação diante dele. Estavam mortos para Deus diante dele. Só que sem lei, eles não tinham essa consciência. Sem a promulgação dessas leis que Deus promulgou através de Moisés, o povo tinha uma concepção da sua condição, uma concepção falsa de si mesmo em relação a Deus. E as leis vieram para quê? Para que o povo tivesse uma real consciência de sua situação e condição diante de Deus. Foi para isso, imbecil, que Deus deu a lei. Aí você vem colocar palavras na minha boca, dizendo que eu, aqui no meu canal, digo que pelo fato de nós estarmos salvos, podemos fazer o que quiser. E aí você cita alguns pecados, né? Então, posso roubar, matar, mentir. Porque vocês só citam esses mandamentos aí, né? Roubar, matar e mentir, né? Vocês só citam esses, né? Se esquecem dos demais. E outra coisa, outro detalhe. Dizer que mandamentos morais aos que estavam na pedra, enquanto que os que estavam no livro da lei são mandamentos puramente cerimoniais, isto é de uma estupidez, de uma patetice gigante. Gigante. Então, presta atenção no que Paulo está falando aqui. Antes do Espírito Santo produzir em nós o novo nascimento, estávamos sujeitos à lei. Ou seja, debaixo da sua condenação. Debaixo da sua condenação. Impossibilitados de fazer qualquer coisa para não estarmos mais debaixo da lei. Aí o adventista vem, não, para mim não estar debaixo da lei, eu tenho que observá-la agora para me adquirir a minha salvação. Eu tenho que trabalhar em conjunto com Deus, eu tenho que trabalhar em sinergia com Deus para Ele confirmar a minha salvação no fim de tudo. Eu tenho que trabalhar em sinergia com Deus. Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que guardar a lei, porque senão eu não vou ser selado. Aí, o adventista nunca entendeu o evangelho, por não ter entendido o evangelho. Aí ele vem falar desse papel da lei que a Bíblia não reconhece. A Bíblia não reconhece. Que papel que a Bíblia não reconhece da lei? Qual é o papel? Atribuído à lei pela teologia adventista.
Que papel é atribuído à lei pela teologia adventista que a Bíblia não reconhece? Eu vou mostrar para vocês de novo. Eu tenho que estar repetindo essas mesmas coisas aqui, porque, como eu disse no meu último vídeo, muitos imbecilóides adventistas não têm coragem de assistir ao vídeo todo. Assiste um trecho do vídeo e depois já sai presumindo o que eu vou dizer lá na frente e acabam colocando palavras na minha boca. Então eu vou mostrar para vocês aqui, bacharéis, mestres e doutores, sabichões. Vou mostrar para vocês o que a Bíblia está dizendo. Não é porque eu sou sábio, não. Não é porque eu sou inteligente, não. É porque eu observo o que está escrito. Eu preciso do está escrito para mim conduzir a minha vida, conduzir meu caminho. Entende? Então eu vou mostrar para você aqui um papel atribuído pela sua teologia, que é a teologia adventista, a lei, que a Bíblia não reconhece. Romanos 8, de 1 a 3, de 1 a 4, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção nisso aqui, ô sabichão. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou você acha que Deus vai condenar alguém que está em Cristo Jesus? Quem é que está em Cristo Jesus? Quem tem fé verdadeira nele. Eu estou resumindo. Quem é que está em Cristo Jesus, sabichão? Quem está em Cristo Jesus. Como é que Deus pode condenar alguém que está em Cristo Jesus? Jesus foi perfeito, guardou a lei, se santificou em nosso favor. E eu estou em Jesus agora. Foi com a sua justiça, ou seja, a justiça de Jesus, que eu fui justificado. Então, eu estou em Jesus. Como é que Deus pode condenar alguém que está em Cristo Jesus, ô sabichão ignorantão, metido a besta? Quem é que pode ser condenado por Deus? Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida. Presta atenção. Olha essa lei aqui, ó. Essa lei que o adventista não reconhece. Não reconhece. Fala tanto em lei, fala tanto em mandamento, mas não reconhece essa lei aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta qual Paulo se refere aqui, ô sabichão? Porventura não seriam todas aquelas leis que Deus promulgou através de Moisés lá no deserto? Não seria essa lei? Ainda que você, ignorante e pateticamente, possa dizer, não, isso aqui é os 10 mandamentos. Beleza, pode ser os 10 mandamentos. Como é que Paulo chama, então? Como é que Paulo considera essa lei? Lei do pecado e da morte. Pecado e morte. Está dizendo que a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você dessa lei que Paulo chama de lei do pecado e da morte. Aí Paulo, presta atenção, sabichão. Paulo vai falar agora sobre um papel que a Bíblia nunca atribuiu à lei. Nunca. Nunca atribuiu esse papel à lei. E por incrível que pareça, a teologia da Igreja Adventista atribui esse papel à lei. Um papel que a Bíblia não reconhece. Que papel que é? Está aqui, ó. Verso 3. Porque aquilo que a lei, que você diz se tratar apenas dos 10 mandamentos, porque aquilo que a lei não podia fazer. Olha, a Bíblia está falando de alguma coisa que a lei não podia fazer. Você já parou para analisar isso aqui, ô sabichão? Mestre dos ignorantes, guia dos cegos. Já parou para prestar atenção nisso aqui? A Bíblia está falando de algo que a lei não podia fazer. Mas a sua igreja e você dizem que ela pode fazer sim. Vocês teimam contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que a lei não pode fazer algo. Mas vocês dizem, não, ela pode sim. Ela pode. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Por que a lei não pode fazer? Por causa da fraqueza da carne. Olha,
Isso Deus fez. A lei não podia fazer por causa da fraqueza da nossa carne. Fraqueza aqui é debilidade, impotência. A lei não podia fazer por conta da nossa impotência, nossa carne impotente, não pode fazer nada. Por isso que Jesus disse em João 6,63, a carne para nada aproveita. Aí Paulo diz, isso Deus fez. Mas o que mesmo que Deus fez? O que mesmo que Deus fez? Ele já está falando lá. Agora, pois, nenhuma condenação há. A lei do Espírito de vida, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aquilo que a lei não podia fazer, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. O que a lei então não podia fazer? Ela não podia justificar ninguém. Por que mesmo que não podia justificar? Por causa da impotência, da debilidade, da fraqueza da carne. A lei não podia justificar. Por isso que Paulo aqui, em Romanos, mais à frente, nos versículos 6 a 8, ele vai falar da carne. Olha, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo aqui o que a lei não podia fazer, ô ignorante? Pateta, metido a besta. Está vendo aqui o que a lei não podia fazer? A lei não pode agradar a Deus. Ela é inimiga. Aliás, a carne não pode agradar a Deus. Perdão. A carne não pode agradar a Deus, porque a carne é inimiga de Deus. Mas por que ela é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O infantil. Você quer desconsiderar isso aqui? Você quer dizer, então, que a Bíblia está errada? Ou eu estou errado em fazer essas assunções que a palavra me confere, a palavra me autoriza a fazer aqui? O que a lei não podia fazer? A lei não pode salvar nem justificar, porque ela depende da carne, e a carne é impotente. A carne não pode se sujeitar à lei de Deus, ô imbecil. Você que está tentando me corrigir aqui, com ares de mestre, você não está vendo o que a Bíblia está falando? Que a lei não podia fazer? Porque a carne é inimiga de Deus. Ela não pode se sujeitar à lei de Deus, ou seja, é impossível. Sou eu que estou falando isso? Não, é a palavra que está dizendo isso. É a palavra que está dizendo isso. Por isso é que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tem que necessariamente nos livrar da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta, a qual Paulo se refere? Eu digo que são todas as 613 leis. Você vai dizer que são só os 10 mandamentos. Que seja só os 10 mandamentos. Eu abro essa... Eu vou franquear para você essa imbecilidade sua, essa infantilidade sua, dizer que é só os 10 mandamentos. Mas não, são 613 leis. 613. Então esta lei não pode justificar, ou seja, salvar ninguém. Por quê? Por causa da fraqueza da carne. A carne, é impossível para a carne se sujeitar a esta mesma lei. Você não está entendendo isso? Por isso é que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tem que te livrar desta lei do pecado e da morte, porque ela faz o que com você? Te condena, ô imbecil.
Agora você acha que esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai te liberar para você sair por aí pecando, fazendo o que você quer? Como você diz que nós aqui fazemos? De forma mentirosa. De forma mentirosa. Você quer dizer isso? É isso que você quer dizer? Ou infantil, ignorante, mentiroso que fica colocando palavras na minha boca, sem assistir o vídeo todo? Você está vendo o que a lei não pode fazer aqui? Mas não. Aí vem os adventistas e dizem, não, tem que guardar a lei porque eu não sou autorizado a sair por aí roubando, matando, mentindo. Mas é óbvio que não, ô pateta. As leis de Deus, quando o Espírito Santo operou em você o novo nascimento, foram gravadas dentro de você. Mas com que propósito as leis foram gravadas dentro de você? Essa lei de Deus, que Paulo se refere aqui como a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei da morte, do pecado e da morte, Deus fez o quê? Enviou seu Filho para assumir a nossa condenação em sua própria carne. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não possuía a natureza pecaminosa. Jesus não tinha tendência para o pecado. Nenhuma tendência para o pecado. Ao contrário do que muitos pensam. Jesus não possuía nenhuma tendência para o pecado. Nenhum pendor para o pecado. Porque Jesus já era santo e se santificou mais ainda em nosso favor. Mas aí, Jesus recebe em si mesmo, na sua carne, a nossa condenação. A nossa condenação. Para quê? Para que Jesus faz isso? Deus fez isso por meio de Cristo. Por que Deus teve que jogar sobre Jesus a nossa condenação, hein, ô sabichão? Aí, o verso 4. No verso 4, Paulo responde. E assim Deus condenou o pecado na carne. Verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei se cumprisse em nós. Então, todas as exigências da lei, agora, porque eu sou filho de Deus, agora que eu já passei pelo novo nascimento, agora que a minha vida é regida pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, eu não estou mais debaixo de leis e de mandamentos. Por que não? Porque é o Espírito, esse mesmo Espírito que imprimiu dentro de mim as leis de Deus, é Ele que governa a minha vida. Então, para Deus agora, eu sou um guardador da sua lei. Ou seja, todas as exigências da lei se cumprem em mim. É porque eu sou bom em guardar leis? É porque eu guardo o sábado também? Não. Não. É porque você foi regenerado e agora quem guia a sua vida não é tábuas com 10 mandamentos. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo não permite que um filho verdadeiro de Deus saia por aí fazendo o que ele quer fazer. O Espírito Santo não deixa. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão mais debaixo dessa lei que os condenava. Vocês estão agora debaixo da graça. Você não sabe o que é estar debaixo da graça, né, ô sabichão, ignorante? Você insiste em se colocar de novo debaixo da lei. Não tem que guardar o sábado, porque senão eu vou ser selado. Aí vem Paulo aos Gálatas e deixa muitíssimo claro, através das suas alegorias, das suas metáforas, que nós não estamos mais sujeitos à lei. A essa lei. Ou a essas leis. Não estamos mais debaixo dela. Por que não? É porque agora eu posso matar, roubar e mentir? Não, ô imbecil. É porque o Espírito Santo, ele é o seu guia. Deus, Espírito Santo, está em você. Ele imprimiu as suas leis em você. Então, você guarda as leis de Deus, porque o Espírito é que te guia. Você anda pelo Espírito. Você não anda mais por conta da carne. Você não entendeu isso ainda?
Ou então Paulo vai trabalhar contra o adventista, né? Por isso que vocês não gostam muito de estudar Romanos, vocês não gostam muito de estudar Gálatas. Aí os imbecilóides de plantão vão dizer, não, isso está errado. Né? De tantos em tantos anos, a lição da escola sabatina trata de estudar toda a Bíblia. Peguem uma lição da escola sabatina que trata sobre o livro de Romanos e vocês vão rir. Vocês vão ter vergonha do que a lição de escola sabatina, que dura 3 meses, ela cita, ela fala sobre o que ela trata no livro de Romanos. Pega uma lição da escola sabatina que trata só sobre o livro de Gálatas e vocês vão rir. Vocês vão rir, vocês vão morrer de vergonha. Porque a igreja, ela tem que se justificar perante a sua membresia. Não, nós estudamos Romanos. Claro que não, nós estudamos Gálatas. Ai, meu Deus do céu. É risível isso. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Quem é que estava sob a lei? Não era eu e você? Éramos nós, antes do novo nascimento. Estávamos sob a lei. Ela estava acima de nós, nos condenando. Condenando, condenando, condenando. Por isso que Paulo chama ela de lei do pecado e da morte. Lá aos Coríntios ele vai dizer que o ministério, aquela aliança que foi firmada com base nas tábuas dos 10 mandamentos, é ministério de morte e condenação. Morte e condenação. Então veja, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Por que Paulo ele faz questão de dizer aqui, nascido de mulher? Porque homem nenhum, não foi por obra de homem algum que Jesus veio ao mundo. Abraão, quando coabita com a sua escrava, e Paulo vai falar sobre isso aqui no capítulo 4, ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Deus falou que é através de mim que ele vai fazer uma grande nação, então, já que a minha esposa está velha e é estéril, ela não pode dar filho, eu vou fazer um filho com a minha escrava. Tentou dar uma ajudinha para Deus, tentou trabalhar em sinergia com Deus. O que aconteceu? Vocês sabem, né? Vocês sabem o que aconteceu. E até hoje nós estamos experimentando aí a desgraceira por conta dessa relação de Abraão com a sua escrava. Através dessa relação nasceu Ismael. E vocês sabem quem veio através de Ismael, né? Um povo assassino, que odeia cristão. Odeia. E quer riscar do mapa o cristianismo. Vocês sabem disso. Então, vejam só as consequências de tentar ajudar Deus. Por isso que Paulo diz aqui, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, ou seja, não foi homem nenhum. Jesus não nasceu através de uma relação de um homem com Maria. Foi obra do Espírito Santo, foi obra de Deus. É assim que a nossa vida começa, como obra do Espírito Santo de Deus, do mesmo modo. Você nunca entendeu isso aqui, né, Adventista? Aí diz aqui, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas por que ele tem que nascer sob a lei, sob a condenação da lei? Porque ele tem que assumir a nossa culpa e condenação para fazer o quê? Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Éramos eu e você, sob a lei. Então Jesus assume essa condição sob a lei para nos resgatar da lei, da maldição da lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção, você foi adotado, não foi você que adotou Deus como seu Deus. Eu agora, através do meu livre-arbítrio, aceito Jesus, eu escolho Deus, estou adotando o Senhor Criador como meu Deus. Sou eu, Senhor, que estou escolhendo o Senhor e te adotando como meu Deus agora. É isso que a Bíblia diz? Você foi adotado, é diferente. Foi Deus que tomou a iniciativa de escolher você. Embora você não aceite isso, né, Adventista? Você diz que isso é coisa do diabo.
É coisa que transmite a permissividade. Vai redundar, vai desembocar numa vida de permissividade, né? Numa vida sem compromisso com a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus para você se resume basicamente em guardar sábado, né? Guardar o sábado. Tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. É como uma irmãzinha, ignorantemente também, aí diz o seguinte: ah, isso é tão lindo. Eu acho tão lindo essa coisa de guardar o sábado, né, em reverência ao nome de Deus. É tão lindo isso. Guarda o sábado, irmã, mas então guarda o sábado segundo a letra da lei. Segundo a letra da lei. Porque nas tábuas, olha, nas tábuas tem um mandamento. Tem um mandamento. Agora, as regras de como se guardar o sábado estavam aonde mesmo? Dentro do livro da lei. Que o Adventista diz que a cerimonial foi pregado na cruz. Oh, meu Deus do céu, quanta ignorância, né? É só o livro da lei que foi pregado na cruz, tá bom. Oh, Jesus, misericórdia, Senhor. Verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, Abba. Agora você chama Deus de Abba, ou seja, Pai, Abba. O Espírito clama em você e por você, Pai. Mas por que você agora pode chamar Deus, o Deus Criador, de Pai? Porque o Espírito Santo fez uma obra em você, te trouxe a vida espiritual, te regenerou, produziu em você o novo nascimento, te concedeu o dom da fé, mostrou que você estava condenado debaixo da lei, te tira de lá, de debaixo da lei, te dá graça. Você crê nesse Jesus maravilhoso que derramou graça sobre você. E você é adotado agora na família de Deus. E agora, porque você foi adotado, não foi você que adotou Deus como seu Deus. Você foi adotado como filho por Deus. E agora você tem o direito de se dirigir a esse Deus dizendo: Pai nosso de cada dia, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você agora tem direito de fazer essa oração. É porque você é santo, guarda o sábado. Você guarda a lei, é por isso? Não. A lei que você guarda agora é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É essa lei que você não reconhece. Por isso aqui agora que você foi salvo, verdadeiramente salvo, você não pode sair por aí fazendo o que a sua carne quer. Você não está autorizado, porque você já está salvo, você não está autorizado a fazer o que a sua carne quer. Pelo contrário, você tem que brigar com ela. É um conflito. Paulo vai falar sobre isso aqui, no capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos ver isso. Você é filho, meu filho. Agora você tem direito de chamar o Deus Criador de Pai. Porque você guarda o sábado. Não, ô seu imbecilzinho, ignorantezinho, porque você foi salvo, adotado por Deus, o Espírito te regenerou. Porque a Bíblia diz, Jesus disse lá em São João 3, o Espírito sopra onde Ele quer. Só que você, adventista, briga contra a palavra e fala, não, não é assim, não é assim. Porque se fosse assim, Deus estaria metendo o pé na porta do nosso coração e ignorando o nosso livre-arbítrio. Não pode ser assim. Não pode, não é assim. Eu nunca vi um povo brigar tanto contra a palavra de Deus, igual o povo adventista, e depois posar para o mundo de povo da Bíblia. Povo do está escrito, remanescente de Deus. Ô povinho hipócrita esse! Eita, povinho hipócrita esse! Verso 7. Assim você já não é mais escravo, porém filho.
e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Acabou o tempo da escravidão. Acabou. Você não é mais escravo. Escravo do que mesmo? Dessa lei que te prendia, que te matava, que te condenava, que fazia você ter que calar sua boca, que te mostrava que você estava sob a ira de Deus, que você estava condenado, que você estava morto para Deus. Essa lei fez tudo isso com você, mas para o adventista não. A lei tem poder de salvar, de selar, né? A lei tem esse poder, um poder que a Bíblia nunca diz que a lei teria, mas para a igreja adventista não, a lei tem esse poder. Isso aí é fruto de má interpretação da sua parte. E da parte de todos que interpretam assim como você. Aí Paulo vai dizer, a partir do verso 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Deuses que nos escravizavam. Paulo está falando daquele passado tenebroso do povo gálata, que se sujeitavam a deuses que na verdade não eram deuses. Eram escravos desses deuses que não eram deuses. Escravos. Verso 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo querem servir como escravos? Agora que vocês foram conhecidos por Deus, não é vocês que conheceram Deus, não. Vocês foram conhecidos por Deus. Por que vocês querem voltar, né, a servir como escravos esses rudimentos fracos e pobres? Aí ele dá um exemplo. Paulo ele não trabalha de forma detalhada essas questões. Ele só dá um exemplo desses rudimentos fracos e pobres. Que exemplo que ele dá aqui? Olha, verso 10. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Vocês guardam dias. Aí o adventista está falando, não, isso aqui é uma referência à lei cerimonial. Isso aqui não tem nada a ver com lei moral, não. Bom, outro argumento imbecil também é o seguinte, não, guardam dias. A gente só guarda um dia, que é o sábado. A gente só guarda um dia, que é o sábado. A gente não guarda dias. Vai dizer, ou vão dizer alguns imbecilóides dentro da igreja adventista, né? Quer dizer que guardar o sábado aqui como obrigação, como condição de selamento e, portanto, de salvação. Guardar o sábado como condição de distinção entre filho de Deus e aquele que não é filho de Deus, ou seja, guardar o sábado como condição de muro de separação. Então, quer dizer que não tem nada a ver com isso aqui, né? Vocês estão isentos disso aqui, né? Não, isso aqui é lei cerimonial. O Paulo está tratando de lei cerimonial, não lei moral, não. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. A gente não guarda meses, tempos e anos, nem dias, a gente só guarda um dia. Que argumentozinho fajuto esse, né? De onde você tira as suas regras para guardar o sábado? É das tábuas dos 10 mandamentos? Ou do livro da lei, que ficava ao lado da arca, que você diz ser o livro das leis cerimoniais que foram cravadas na cruz? Me diga, de onde foi que você tirou as regras para guardar o sábado? De onde foi que você tirou? Das tábuas? Porque a igreja adventista ela gosta de fazer o que o Supremo Tribunal Federal faz hoje com a Constituição, né? Eles interpretam a Constituição Federal a seu bel prazer. Assim é o adventista com relação à lei de Deus. Eles interpretam a lei de Deus, especialmente a lei do sábado, ao seu bel prazer. Eles são criativos em inventar regras e normas acerca do mandamento sabático, né? Não cumprem nem o mandamento do sábado. Não cumprem. Porque se eles dizem que nada mudou em relação à observância do sábado, a exigência da observância do sábado, então nada mudou. Então vocês estão presos a quê mesmo? Aos pontos, vírgulas e preceitos da lei sabática. E vocês não cumprem. E se vocês não cumprem, o que Paulo vai dizer? Gálatas 3:10, estão debaixo de maldição. É só isso que acontece com vocês.
vocês estão debaixo de maldição. Aí o errado somos nós, não é você que está fazendo, criando uma linha de raciocínio completamente falsa. Coitado de quem trabalha ouvindo você traçar a linha de raciocínio verdadeira segundo a palavra de Deus, né? Que coisa linda. Você está vendo que o que nós fazemos aqui, me acusaram de falar, você não leu todo o capítulo. Capítulo 3 de Gálatas, né? Você não leu todo o capítulo. Nós estamos fazendo uma exposição, ainda que limitada, de versículo por versículo aqui de Gálatas. Nós temos essa coragem, nós temos essa liberdade. Eu quero ver um professor analisar versículo por versículo e fazer as devidas comparações e aplicações e interpretações, de tal modo que Paulo não contradiga Paulo, que é um absurdo, nem contradiga Pedro, nem Pedro possa contradizer Paulo, nem Paulo contradizer Moisés, nem Moisés contradizer Paulo. Porque o que a igreja faz com a sua interpretação mambembe, mulambenta, mequetrefe, é isso. Quando você assimila a interpretação adventista para certos textos, geralmente os textos que tratam de evangelho, de graça, você vai perceber que os escritores bíblicos estão em conflito entre eles, especialmente Moisés e Paulo, Paulo contra Moisés, Moisés contra Paulo. Parece que existe um conflito entre eles. Aí você tem que escolher, pera lá, nesse ponto aqui eu devo ficar com Moisés, naquele eu fico com Paulo, não, naquele outro eu fico com Pedro. É ridículo, é infantil isso. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Então, quando vocês se apegam a essas filigranas legais, como se isso fosse condição de salvação, o trabalho que Paulo disse ter feito com os Gálatas vai ser o trabalho que a Bíblia tem que fazer conosco. Esse trabalho vai ser em vão, porque você, por mais que a Bíblia diga que você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, você insiste em estar debaixo da lei, então o trabalho da Bíblia se torna em vão. 12. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderem em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Perderam a felicidade. Voltaram a se submeter à lei, perderam a felicidade. É a mesma coisa que acontece com o adventista. Mesmíssima coisa. Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Sim. Hoje isso acontece. Por dizermos a verdade, a maioria do adventista, ele vai se tornar seu inimigo. Ele vai se tornar seu inimigo. Eu tenho exemplos aqui, né? Dentro da TV Caminho Livre. Verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Aí Paulo fala dos judaizantes, da relação que os judaizantes tinham com os crentes da Galácia. E Paulo chapa isso aqui, olha. Eles não estão sendo sinceros com vocês. Eu faço uma comparação disso com os pastores que pregam dentro da igreja adventista, todos bonitinhos, né? Com seu salário garantido, com seus benefícios garantidos, não só para ele, bem como para toda a sua família. Tem escola de graça, tem gasolina de graça, tem assistência médica de graça, tem assistência odontológica de graça. Estão com a vida resolvida do ponto de vista financeiro. Não ganham muito, é verdade. Ganham pouco. Se a gente for comparar o que eles fazem, ganham pouco. Mas todos os benefícios estão garantidos. Tem o seu saláriozinho, né? Ali, todo mês, certo? Devolvem o dízimo não porque querem, mas porque são obrigados, porque o dízimo já é retido na fonte. Isso é uma violação, né? Isso é uma violação. Mas passa batida essa violação da lei, passa batida aí. É a igreja. Se é para obra, tá liberado. Se o pecado é para obra, tá liberado o pecado, né? Aí vem esse pastorzinho, todo bonitinho, com ternozinho, né, bem costuradinho, todo bonitinho, cheirosinho, no sábado de manhã, igreja lotada.
e vai falar de santificação, vai falar de obediência à lei, né? Vai falar que nós devemos continuar guardando o sábado, porque a igreja adventista é o povo de Deus, é o povo remanescente, né? E ele vai falar de santidade. Aí você fica observando aquele ser lá do púlpito, todo engomadinho, todo bonitinho, pensa, meu Deus, eu preciso ser como esse aí, por que eu não sou como ele que guarda a lei? Eu não consigo. Eu não consigo ser como ele, Senhor. Ele é tão santo, tão abençoado, trabalhar na sua obra 24 horas por dia. Ele me visita, e quando ele me visita, ele quer saber da minha vida, não é porque ele tem verdadeiro interesse em mim, não. Isso não é regra geral, mas na maioria dos casos é o que acontece. O pastor, quando visita você, é porque você está com algum problema. Quando é para resolver problemas pessoais, é o que o pastor odeia, né? Todo pastor odeia fazer esse tipo de visita. É um saco para ele. Ele considera isso um saco. Mas quando o seu problema é financeiro, de ordem financeira, um problema que está impedindo você de devolver o dízimo, você pode ter certeza que o pastor vai fazer questão de te visitar. Você pode ter certeza disso. Ele vai te visitar, irmão. Ele não está interessado no seu coraçãozinho, que é de Jesus, não. Ele está interessado no seu bolso. Ele vai querer saber por que você não está devolvendo o dízimo. É como aquele pastorzinho safado que eu pensava que era meu amigo, chamado Juraci, que era pastor da igreja de Jundiaí. Ele me visitou para me cobrar. Primeiro, para me cobrar o que foi que eu havia pregado num sábado passado numa determinada igreja de Anápolis, que eu havia detonado essa pastorada toda. Hipócritas, santinhos do pau oco. Aí uma irmã me dedurou, né? Falou, olha, o PC está pregando contra os pastores. Aí o pastor, o que eu pensava que era meu amigo, foi lá em casa. Aí ele aproveitou a visita, porque ele sabia que eu não estava devolvendo o dízimo. Ele aproveitou a visita para matar 2 coelhos com uma cajadada só, para me repreender, para saber o que eu estava pregando. E eu não tive nenhum medo de dizer para ele o que eu estava pregando. Eu disse, ele arregalou os olhos para mim e tentou me repreender. Eu falei, rapaz, quem é você? Quem é você? Quem é você? Aí depois veio me falar de dízimo. Por que eu não estava devolvendo dízimo? E que agora ele estaria me tirando dos púlpitos, eu não poderia ocupar cargo nenhum e nem pregar, porque eu não estava devolvendo o dízimo. Foi aí que eu disse para ele, quem é você? Você está em dias com Deus? Eu perguntei para ele. Pastor não gosta de ser confrontado, viu? Adventista já sabe disso, né? Pastor adventista não gosta de ser confrontado. Em lugar nenhum. Ainda que seja no particular, como foi o meu caso lá com Juraci, esse santarrão de meia tigela. Santarrão, metido a besta, hipócrita. E eu sei de coisa dele que ninguém sabe. É lógico que eu não vou falar aqui. Eu não seria irresponsável a tal ponto. Eu estou citando o nome dele aqui porque eu não tenho medo desse povo, dessa gente. Especialmente desse santarrão de meia tigela. Quando eu disse para ele, quando eu perguntei para ele, você está em dias com Deus? Ele falou, ele baixou a cabeça, eu estou em dias com Deus. Ele falou, eu estou em dias com Deus. Eu falei, mentira! Não tem ninguém nesse planeta que está em dias com Deus. Você não sabe o que é graça, você não sabe o que é evangelho. Você é um mentiroso, rapaz. Você não está em dias com Deus, coisíssima nenhuma. Você está em dias com Deus porque você devolve o dízimo? Você não devolve o dízimo. O dízimo é retido na fonte, ou seja, a igreja, né, antes de te pagar o seu salário, ela vai lá no seu salarinho, ó, tira 10%. Então você não devolve dízimo. O dízimo lhe é tomado na marra. Isso está errado. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu gravei essa conversa. Gravei. E ele não sabia que eu estava gravando. Eu gravei tudo. Sabe para quê? Porque entre nós não tinha nenhuma testemunha. Eu estava em casa sozinho, nessa circunstância, e ele veio sozinho, não trouxe mais um irmão. Tinha que ter trazido pelo menos mais um ancião, alguém, para servir de testemunha. Porque sabe o que acontece nesses casos? É a palavra do pastor contra a sua, irmão. E você vai perder, ainda que você esteja certo.
Você vai perder. Se você tiver algum imbróglio contra pastor, dentro da comissão, você está enrolado. Você vai perder também. Você vai perder. Você vai ser esmagado. Você vai ser esmagado. Eu já falei sobre isso e não me canso de repetir isso. Sabe? Eu me lembrei dessa história quando eu vejo Paulo falando aqui, olha, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Quantas vezes eu já recebi relatos de irmãos que me assistem aqui, que me acompanham aqui na TV Caminho Livre e que hoje estão libertos da escravidão que a igreja adventista lhes impôs, dizerem para mim justamente isso, irmão. Já me aconselharam a não assistir o irmão. Tentei mostrar para eles o que o irmão prega, mas aí eles dizem que o irmão está ensinando doutrinas do diabo, que é para mim não assistir mais o irmão, que é para mim não procurar mais o irmão, é para mim não falar com o irmão. Lá mesmo em Anápolis, eu e o Elias fomos considerados personas não gratas. E aconselharam as pessoas a se desviar da gente. Verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha isso aqui. Veja só, Paulo se utilizando da metáfora de uma mulher grávida, que está sentindo dores de parto. De novo, por quem mesmo? Pelos crentes da Galácia. E Paulo vai dizer uma coisa aqui que é muito, muito significativa e muito séria. Estou sentindo as dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu vou continuar sentindo essas dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até que vocês deem à luz Jesus, através das vossas vidas. Até que vocês se revistam de Cristo. Porque vocês, ao abandonarem esse evangelho da graça aqui e se submeterem de novo a essas leis, que vocês julgam ser condições para a salvação, vocês abandonaram Cristo. Vocês abandonaram Cristo, vocês se despiram de Cristo. Então eu estou sentindo de novo as dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Se o evangelho no qual você afirma crer não estiver fundamentado na pessoa de Cristo e esse crucificado, irmão, se o evangelho no qual você crê está sim fundamentado em Cristo e esse crucificado, mais guarda do sábado, mais alguma regra, mais outra regra, e mais outra regra, e mais outra regra, e mais outra regra, cuidado, porque quem assim faz está escravizando você, colocando você debaixo de maldição de novo. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Eu tive que repetir isso de novo aqui, porque no meu último vídeo eu não tive tempo, era tanta coisa que eu queria falar. Porque eu fui repreendido aqui por um imbecilóide que tentou ser meu professor. Pera lá que eu vou te ensinar. PC, pera lá, irmãozinho ignorante. Pera lá que eu vou te ensinar. Você não sabe trabalhar a lei. Você não sabe o que é a lei, você não conhece lei, você erra porque você não sabe fazer distinção entre lei moral ou lei cerimonial. Você erra. Paulo está tratando de leis cerimoniais, essas sim foram cravadas na cruz, lei moral não sei o quê, tem que guardar o sábado. Ai, meu Deus do céu. É por isso que eu perco a paciência com esses infantilóides aqui. É por isso. Então, às vezes eu tenho que voltar a um trecho, né, da palavra de Deus de novo para poder reafirmar aquilo que a palavra está dizendo.
E esses imbecilóides não têm coragem de assistir o vídeo inteiro aqui, porque vem surra neles. Ó. Surra de Bíblia. Sova de Bíblia. Nesse povo que diz ser o povo da Bíblia. Nesse povo que diante do mundo se apresenta de narizinho empinado, dizendo: nós, adventistas, somos os únicos que guardamos os mandamentos de Deus e fé em Jesus. Somos nós, o povo de Deus, a única igreja de Deus na terra. Nós estamos salvos, vocês estão todos perdidos. Coitados, coitados, coitados. Eu tenho pena desse povo que assim pensa e assim se comporta e se posiciona desse modo arrogante, petulante, orgulhoso, cheio de empáfia diante do mundo. Tenho dó, tenho pena desse povo. Pena. Mas eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com a verdade. Não tenho compromisso com o erro, com a mentira. E sou homem para chegar aqui diante de vocês e falar: olha, eu disse alguma coisa errada no meu último vídeo, né? Por isso eu tirei o vídeo do ar, mas é assim, assim, assado. Eu pensei que era assim, não é, é assim. Eu já fiz isso várias vezes aqui. Eu já fiz isso. Não tenho compromisso com erro, não tenho compromisso com a mentira. Erro e mentira são coisas do diabo. Eu não tenho compromisso com o diabo aqui. Meu compromisso é com o Evangelho, é com a palavra santa de Deus, é com essa palavra santa aqui, ó. Que Deus abençoe você que teve coragem de assistir esse vídeo até aqui. Que uma bênção de Deus recaia sobre você, pois é o que eu estou rogando em nome e pela justiça de Cristo. Amém.